Qual a importância da história para o imaginário infantil? Pois é, esse é um assunto bem delicado e que eu não pretendo esgotar nesse podcast, mas que a gente possa pensar que a história extrapola um pouco o significado que quer dizer ali imediatamente com o enredo e a narrativa. Podemos perceber isso em diversas histórias e isso será um tema para outro podcast em que a gente possa pensar cada história e qual o significado delas. Mas nesse momento eu gostaria de colocar a importância de se pensar o que o seu filho vê. O que será que aquela história quer dizer além do que está ali? Fazer esse exercício é muito importante. Assistir esse material antes do seu filho ver, dado que a internet tem de tudo. É muito importante que a gente possa ver. Eu concordo com isso que essa história está dizendo. Eu acho sombria essa história. É alegre, é triste, a criança é mimada que aparece. Porque logo percebemos que a criança começa a imitar aquela personagem, não é? Falamos, ué, quem será que ensinou isso para ela? Ela está imitando um jeito que... Será que é dela mesma? Ou ela viu em algum lugar? Isso a gente não tem controle completamente, claro que não. Mas a gente, em relação a vídeos, histórias, nós podemos ter esse cuidado na escolha desse material. Assistir previamente, antes da criança junto, ou pelo menos precisa assistir todos os episódios, se for uma série de desenho, por exemplo. Quais desenhos, quais histórias que são interessantes, que tem um fundo que a criança vai se construir, vai pensar coisas boas, ter importantes reflexões, aprender coisas. E não algo que vai assustá-la. Eu vejo que tem muitos desenhos assim meio assustadores, com figuras meio sombrias. Até que ponto isso vai influenciar seu filho a ser dessa forma? Até que ponto nós alimentamos isso em nós? Que tipo de coisas que a gente se alimenta na nossa mente? Histórias, notícias, informações. Não que a gente vai se alienar de coisas ruins, mas devemos ter esse cuidado, principalmente antes de dormir, em que a gente vai para o mundo dos sonhos, da imaginação, mais propriamente. Não é à toa que as pessoas fazem orações, é uma coisa muito comum fazer uma oração antes de dormir, entre as diversas religiões, porque é o momento em que nós precisamos pensar algo elevado para que a gente tenha um sono tranquilo. E isso nós podemos extrapolar para outras coisas, as histórias, porque mesmo se a criança não vai dormir após ouvir uma história, aquilo integra a sua imaginação. E muitas vezes impressiona demais, dependendo da idade da criança, ela acha que aquilo é verdade mesmo. Se o seu filho é muito novo, sua filha, seu aluno, ele vai acreditar que o lobo fez isso mesmo naquela história. Ele não vai conseguir abstrair que aquilo não é bem um lobo que pegou a Chapeuzinho, comeu a ela e a vovó e abriu a barriga e veio o caçador. Ele vai achar que aquilo aconteceu realmente. Mas toda essa história quer dizer um monte de outras coisas que não estão ali diretamente. E é isso que eu vou pedir para cada pai, cada educador pensar ao colocar uma história para a criança. Essa é uma discussão muito ampla, muito profunda, que não dá para esgotar numa mensagem breve. Mas aos poucos pretendo colocar material a respeito disso e que nós possamos travar esse diálogo. Obrigada por você ouvir até aqui e até a próxima reflexão.